Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, sou sócio e assessor de investimentos aqui da Valor Investimentos e venho trazer aqui para vocês os principais resultados referente ao fechamento do mês de maio. Então, vamos lá compartilhar o nosso tradicional material e vamos ver os principais highlights. Só um ponto de atenção, tá? Esse mês vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou trazer para vocês um fato novo, né, que é a oferta que está pública, que foi anunciada sobre a privatização da Eletrobras, e daí depois eu venho com os resultados efetivamente, tá bom? Bom, não sei se todos vocês sabem, mas a Eletrobras, ela começou um processo de privatização em 2018, então é um processo que já dura aí 3 a 4 anos, tá? E uma vez que era uma empresa estatal e o BNDES, que é o acionista vendedor, está se desfazendo dessa participação, essa empresa vai se tornar uma empresa privada, tá? Uma empresa estatal, quando se torna uma empresa privada, o governo ele permite que os trabalhadores invistam até 50% do saldo do FGTS naquilo que eles chamam de fundo mútuo de privatização. Nesse caso, o fundo mútuo de privatização da Eletrobras, tá? Por regulamentação, esse fundo ele investe ali algo muito perto de 90% nas ações que dão origem a esse fundo, que no caso seriam as ações da Eletrobras. Então, aquelas pessoas que têm dinheiro no FGTS e não conseguem colocar a mão nesse dinheiro, né, porque ele está travado lá, os únicos motivos pelos quais você consegue são aqueles previstos em lei, que é para comprar imóvel, se for demitido sem justa causa, ou alguma coisa nesse sentido, né, alguma doença grave e assim por diante. Então, dado que o trabalhador tem o dinheiro lá e não é nenhum desses casos, ele tem sim a possibilidade de migrar até 50% do saldo desse que está lá no FGTS para esse fundo mútuo de privatização, tá? Esse tipo de fato, ele acontece, a última vez que isso aconteceu foi há 12, 20 anos atrás, com Vale, com Petrobras, tá? A expectativa é que se acontecer com a Eletrobras, o que aconteceu com a Vale e com a Petrobras, a tendência é que esse fundo, sim, traga, né, retornos maiores do que o FGTS, dado que não é muito difícil bater o FGTS. Ele rende ali 3% ao ano, que é uma mixaria, se comparado, por exemplo, com a inflação, que já passa de 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Então, aqueles trabalhadores que têm dinheiro no FGTS, tá? Existem casas de análise recomendando a participação, e aí vai de vocês dosar o tamanho da participação. Lembrando que uma vez que o seu dinheiro vai estar lá investido nesse fundo mútuo, ele fica suscetível à performance da Eletrobras. Então, é renda variável, tá? Esse dinheiro pode, sim, se desvalorizar e diminuir, tá bom? Mas, no longo prazo, a nossa expectativa, não dá para prometer rentabilidade, mas tudo indica que vai ser mais rentável do que deixar o dinheiro lá na FGTS. Então, essa é a primeira maneira que vocês conseguem participar desse evento de privatização da Eletrobras. Uma outra maneira é através do próprio follow-on, né? Participar lá, faz uma reserva das ações, mesmo que você não tenha saldo no FGTS, você acredita na empresa, enfim, a maior empresa do setor elétrico da América Latina, né? Então, atua nos setores de geração, transmissão, comercialização de energia. Para vocês terem ideia, ela tem ali a capacidade instalada no Brasil, ela responde por 28%, então, assim, é uma gigante do setor. Então, para quem gosta desse tipo de empresa, né, empresas pagadoras de dividendo, com um fluxo de caixa previsível, né, já vem durante muitos anos fazendo um bom trabalho, e quem acredita que a privatização vai ser saudável, vai agregar eficiência e no longo prazo aumenta o lucro da empresa, então podem participar também desse follow-on, tá? E aí o dia 3/6 começaram essas reservas, dia 8 às 4 horas da tarde é quando termina essas reservas, dia 9 tem a formação dos preços, que é o book building. Dia 13 começa a negociação das ações e dia 14 é a liquidação financeira, quando o dinheiro sai efetivamente da sua conta, tá bom? Bom, vamos lá os highlights de maio, antes de a gente entrar efetivamente nos resultados, né? Então, foi anunciado aqui que o PIB no Brasil no primeiro TRI de 22 subiu 1%, tá? Foi um pouquinho abaixo do consenso, mas é algo muito positivo, porque indica que o Brasil começa bem o ano de 2022, tá? Um outro indicador bem positivo diz respeito à taxa de desemprego, né? Ela continua numa trajetória de queda, ela ficou em 10,5% no trimestre encerrado agora em abril, tá? O desemprego nos Estados Unidos se manteve em 3,6%, e aí tem algum temor aqui, né? Gera um pouco de dúvida, poxa, um desemprego tão baixo, talvez os funcionários pressionem, então, por maiores salários, e aí como que vai ser, como que o Banco Central Americano vai lidar com isso e de que maneira que ele vai começar a subir os juros por lá, tá? Isso gera uma certa expectativa e um certo temor, que é algo que a gente vem comentando desde os nossos últimos encontros aqui por vídeo, tá?
Na China, né, Pequim e Xangai começaram a flexibilizar suas restrições contra a Covid, então o lockdown que estava lá começou a ficar um pouco mais flexibilizado, isso é positivo, porque a gente sabe que a China é um grande motor do mundo, tá? E em relação à Europa, né, ela acabou de anunciar que vai ter um corte, né, das importações do petróleo russo, nada mais preocupante do que isso, por quê? Porque o barril de petróleo chegou a atingir $123 por barril, por conta de uma menor oferta, tá? E essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura praticamente 3 meses ou mais, tá? Dito isso, como que ficou aqui, então, o fechamento do nosso mês de maio? O mês de maio foi um mês ruim, novamente, para o Bitcoin, lembrando que o Bitcoin é extremamente especulativo, tá? Então, no ano de 2022, quem está investindo nisso já está perdendo 31,2%, tá? No índice de commodities global, ele subiu, né? Bastante puxado ali pelo petróleo, que também subiu bastante. Então, se for lá o ano de 2022, os grandes vencedores são sim aqueles ativos ligados a commodities, tá? O ouro teve uma queda de 3,7%, praticamente em linha em 2022. O real se valorizou frente ao euro, o real se valorizou frente ao dólar, tá? E no ano, um grande destaque também, o real tem uma boa valorização, né? O dólar se negociado ali a 4,70 mais ou menos. As bolsas americanas praticamente de lado, né? 0,0% de rentabilidade no mês de maio. E a Nasdaq, que é aquela bolsa que tem um pouquinho mais de empresas de tecnologia, aí sim teve uma queda um pouquinho mais acentuada, e no ano é aquela que apresenta o maior percentual negativo entre as 3 bolsas americanas, tá? E VVB11 é aquele ETF que replica tanto o S&P quanto o performance do dólar, do câmbio em si. Como o S&P ficou de lado, esse menos 4,3 ali representa simplesmente a queda do dólar frente ao real. E FIX, que é o índice de fundos imobiliários, se valorizou 0,3 no mês, foi para 0,6 em 2022, praticamente em linha, e a surpresa positiva aqui foi o Bovespa, que fechou 3,2% positivo, e no ano já vem a 6,2% de rentabilidade. Tá? A poupança, né, 2,9, fica em vermelhinho ali, porque tudo que é abaixo do CDI, eu acabo pintando de vermelho, então o CDI no ano, ele está em 3,3%, tá? Na verdade, desculpa, pessoal, aqui faltou só atualizar. Esse número aqui do CDI é mais 0,9, tá? Então, está em 4,2% no ano, comparado com a poupança, que é 2,9%. A Selic está em 12,75%, e os dois indicadores de inflação, eles tiveram uma alta um pouco menos agressiva, né? Foi uma surpresa positiva, né? 0,5 para o IGPM, 0,6 para o IPCA. Tudo indica que a alta de juros está começando a fazer algum efeito na economia, né? E aí a alta de preço, embora ainda positiva, ou seja, os preços ainda estão subindo, mas eles começam a subir numa agressividade, numa velocidade um pouco menor. Então, o IGPM já acumula uma alta de 7,5% em 2022, enquanto o IPCA a 4,9% em 2022. O último relatório Focus que a gente tem divulgado lá no site do Banco Central é esse de 29 de abril. Já mostrei para vocês no último encontro nosso de fechamento referente ao mês de abril. Então, está aí a imagem, caso vocês queiram consultar. E no próximo encontro, assim que tiver um relatório mais atualizado, eu compartilho aqui com vocês. Fica aqui o meu contato, caso vocês queiram, enfim, tirar alguma dúvida, recomendar o meu contato para algum familiar ou algum amigo que precise de uma assessoria especializada, vai ser um grande prazer entrar em contato com ele, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.